Paz do Senhor, igreja. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 4, e versículo 31. Isso, tangedor. Tem que tanger aí que é para ajudar a gente aqui a respirar. João, capítulo 4, versículo 31. Quem encontrou, diga amém. E enquanto isso, seus discípulos lhe suplicavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: Acaso algum homem ou alguma pessoa lhe trouxe algo de comer? E Jesus disse-lhes: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Queridos, se os irmãos perceberem, ou se perceberam, esse texto está escrito em um capítulo, ou após alguns versículos que narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus estava pregando na Judéia, evangelizando, fazendo sinais e maravilhas, e de repente ele decide voltar para a sua cidade onde habitava, Galileia, na verdade, na cidade de Nazaré, na Galileia. E a Bíblia diz que no trajeto de onde ele estava, da Judéia para a Galileia, era necessário passar por Samaria. E Samaria ou os samaritanos nunca foram muito bem vistos ou bem aceitos pelos judeus, desde a época em que eles retornaram do cativo babilônico, quando Ciro deu carta de retorno à terra natal, até a Jerusalém, para restaurar, e daquele momento nasce-se uma intriga entre os habitantes daquela localidade, que era uma mistura de outras nações com alguns israelitas que havia ficado da diáspora de 722 a.C. E havia essa certa intriga, ou esse mal-estar entre os judeus e os samaritanos, que, por sua vez, devido à cultura religiosa, e também que no passado havia havido certa oposição entre os samaritanos e os judeus, havia nascido esse mal-estar e eles não se comunicavam e não tinham a devida paz. Porém, é interessante que Jesus decide passar por esta cidade, e a Bíblia diz que era mais ou menos próximo à sexta hora, que calculando, nós temos a ideia de que era aproximado ao meio-dia. E Jesus decide ficar em Sicar, num poço chamado Poço de Jacó, e ali seus discípulos continuam indo à cidade de Samaria para poder comprar alimentos e assim eles poderem fazer a refeição. Mas Jesus fica naquele poço, esperando alguém. Jesus, quando sai de Samaria, quando Jesus sai da Judéia para a Galileia, ele já saía com um propósito. Quando ele para no poço de Jacó, Jesus já tinha um propósito. Os discípulos saíram atrás de comida, mas Jesus fica naquele poço, esperando alguém, porque havia um propósito. Quando a gente analisa com cuidado o texto tanto que lemos e os versículos que antecedem e posteriores, nós percebemos, irmãos, que há um propósito de Deus em Cristo Jesus em todo esse capítulo. E esses propósitos chamam-nos também à compreensão. Existem verdades nesse texto
que abre a nossa mente com relação aos propósitos de Deus para a nossa vida. Acho que uns 18 anos atrás, ou 15 anos atrás, não dá para me precisar, ou quase 20 anos atrás, acho que uns quase 20 anos atrás, eu li um livro do David Yongpo Cho, pastor fundador da maior igreja do mundo, que fica na Coreia do Sul. A igreja lá tem 1 milhão de membros, são 5 cultos de 200 mil pessoas. Os cultos de oração lá tem cerca de 50 a 80 mil irmãos orando nos cultos de oração. É um grande avivamento. E mais ou menos 20 anos atrás, eu lendo um livro que eu não lembro mais o título, faz muito tempo eu perdi esse livro. E ele diz nesse livro que todavia que ia virar um ano, ele estabelecia um propósito, um tema para aquele ano. E a cada ano que vivia, ele dava um nome, como fosse um ato profético, a fim de que aquele ano despertasse na igreja o propósito de atender aquele tema. Quando eu faço uma leitura desse texto e analiso o contexto que nós estamos vivendo, irmãos. Hoje é o último domingo de 2022. Particularmente falando para mim, dos últimos anos, esse foi o melhor. Porque em 2020 nós enfrentamos a terrível pandemia. Quando chegou o final do ano que respiramos, agora vamos escapar dela. Chega o 2021, levando pessoas que nós amamos. Com ela vai a minha mãezinha. E quando chega esse período, eu, se pudesse, tirava essa data do calendário. Porque sempre era o dia que nós nos reuníamos em família. E chegar essa data e olhar e ver o lugar da minha mãe vazio, dói muito na minha alma. Quando eu faço toda essa leitura de tudo quanto nós vivemos nesses 2 últimos anos, observamos que o 2022, Deus está nos dando uma oportunidade. Uma oportunidade para nós refletirmos, para nós analisarmos, para fazermos uma retrospectiva. Mas em busca de buscarmos compreender quais são os propósitos de Deus para nós. Porque precisamos entender, queridos, que eu e você não estamos aqui só para ser religiosos. Jesus não morreu na cruz para formar uma nova religião. Ele não está nem aí interessado em religião. Inclusive o maior impasse de Jesus e o que levou à cruz, nós sabemos, foram os nossos pecados, mas quem o condenou à cruz foi a religião. Então Jesus não morreu para nos fazer religiosos, Ele morreu para nós atendermos um propósito. Um propósito esse que muitas vezes nós fugimos dele, que não alcançamos esses propósitos, nós corremos atrás dos nossos próprios propósitos. E quando a gente fala de propósito, a gente está apontando para objetivos, sonhos, desejos. Se você me encontrasse há 15 anos atrás, em 2025, e me perguntasse qual era o meu maior propósito, eu diria ser um dos grandes profissionais de TI do Brasil, conseguir um emprego na Microsoft, ser empregado do Bill Gates e ir embora dos Estados Unidos, para os Estados Unidos. Estava matriculado em curso de inglês. Em 2010, iniciei a faculdade visando esse propósito. Mas como a gente trabalhava o dia, estudava à noite, comecei a sentir as minhas forças espirituais se esvaindo. Porque eu fui criado dentro da igreja depois que aceitei Jesus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Fui reprovado 2 anos seguidos, irmãos, no ensino médio. Porque eu faltava, as notas eram boas. Mas a professora dizia, não dá para lhe passar. Tu faltou mais do que veio para a escola. Porque o meu
transporte passava na rua da igreja, lá no Parque Santo Antônio. E tinha uma parada bendita que algum aluno sentava na esquina, e quando o ônibus parava na esquina para alguém subir, que eu olhava para a minha esquerda e via lá a igreja, eu descia no portão de trás, ia para a igreja. Eu entendia, era novo convertido, que eu precisava daquilo para mim não cair. E por 2 anos fui reprovado por faltar tanto. Então eu estava correndo atrás dos meus propósitos, mas em 2010 me senti nas minhas forças esvaindo e sentindo-me fraco na fé. Eu disse: Deus, não dá para me sustentar essa batalha orando 5 minutos antes de dormir e 5 minutos depois que acordo. Eu vou fazer um propósito com o Senhor. Eu vou acordar 1 hora mais cedo e vou cantar 3 hinos da harpa, vou ler a palavra, e o tempo que restar desse momento eu estarei de joelhos na tua presença em oração, porque eu preciso me fortalecer. E aí eu fiquei orando nesse propósito, e eu lembro que uma certa vez, quando eu acordei, que eu olhei para o relógio, era 3 horas da madrugada, mas eu não sei precisamente como começou aquela visão. E eu sonhei que eu estava numa estrada longa, e do meu lado tinha uma senhora modelo das nossas senhoras da Assembleia de Deus, cabelo longo, vestido longo, bem morena. E eu cheguei do lado dela e disse: irmã, me disseram que Deus fala com a senhora. Eu estou precisando que Deus fale comigo. Como é que a senhora faz? E ela disse assim: me acompanhe. E à medida que eu ia acompanhando no caminho, ela dizia: faça assim, faça assim, porque eu não lembro mais os detalhes, já fazem muito tempo. E à medida que ela foi me orientando a como alcançar a ouvir a voz do Senhor, eu vejo o céu se abrir e uma glória muito grande descer. Era uma luz maior, mais forte do que a luz do sol. Era uma luz assim branca, irmãos, mas tão intensa que os seus olhos, ao olhar, não conseguia focar por muito tempo. E eu sei que tinha um ser entre aquela inexplicável luz. E quando ele falava, era como a voz de muitas águas. Como se fosse milhões e milhões de pessoas falando ao mesmo tempo, mas você conseguia identificar a sua voz e falava de modo especial. E aí ele naquela noite falou todas as coisas que já tinha falado com os seus servos através de profecia a mim. E ele termina a mensagem dizendo assim: faz a minha obra, ou eu vou tirar tudo que tu tem. Eu acordei do sonho em lágrimas, chorando. Passei um tempo de joelhos, procurei a irmã Geni, a senhora uma das senhoras de oração, do ciclo de oração da igreja. Contei o sonho. Ela disse: Soares, Deus está te chamando para um propósito. Agora seja obediente à voz de Deus. Aquela mulher que você vê representa a simplicidade. Que para buscar a Deus não precisa de tanta coisa, só de simplicidade. De se submeter a Ele. Em 2010 eu tranquei a faculdade. Dia 25 de dezembro. Hoje está fazendo... Nós estamos em 2022, 12 anos. Eu peço a mão da minha esposa em casamento. Na verdade a gente fica noivos, né? Hoje faz 12 anos. No ano seguinte, a gente já noivo, se preparando para casar. E aonde eu era convidado para pregar, irmãos, Deus dizia: te prepara porque eu tenho uma obra para fazer. Até o último culto de jovens da UTN, lá no Parque Dom Pedro, ela estava se despedindo para casar, e se não me falha a memória, esse último culto foi em outubro, porque nós casaríamos em novembro. Foi no mês de agosto, em setembro, porque casaríamos no final de setembro.
E eu sentado no banco, Deus usa um irmão e disse: eu já tenho falado contigo, homem. Atenta ao que eu te digo, faz a minha obra. E eu disse para a Tiene: eu não sei o que é que vai acontecer, mas esse ano Deus vai nos convidar para ir tomar frente da obra, porque aonde eu vou Ele está falando. Então eu peguei os meus desejos pessoais, queridos, e coloquei diante do altar de Deus. Para entender, Deus me fez entender que maior do que nossos sonhos pessoais, maior do que os nossos desejos pessoais e objetivos pessoais, está a sua vontade, está os seus propósitos, está aquilo que Ele deseja de mim e de você. E eu não sou melhor do que você, querido. E eu sei que Deus também tem falado ao seu coração. E eu sei que Ele também tem te chamado. Nós é que às vezes estamos tão focados em outras coisas que não percebemos Ele falando e nos chamando. E no ano seguinte, depois do nosso casamento, nós assumimos a primeira congregação, que foi ali em Pedra. Um grande desafio para mim e para minha esposa. Estava disposto a abrir mão de tudo para viver esse propósito. E assim eu fiz, porque eu sabia de quem estava me chamando, queridos. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que Jesus Cristo está querendo fazer os seus discípulos compreenderem essa visão. Olha só, eles foram até a cidade comprar alimento, foram e voltaram, e não evangelizaram ninguém. Mas Jesus ficou naquele lugar, esperando uma única mulher, porque sabia que por meio daquela mulher, a cidade inteira conheceria Jesus. Jesus chama os seus discípulos e diz assim: quem vocês disseis que o que dizem quem eu sou? Ah, Senhor, alguns estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. E Jesus olha para os seus discípulos: e vocês, o que dizem ao meu respeito? Pedro foi o único ousado a dizer: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus vai e diz assim: bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque o que tu revelou não foi a carne, foi o meu Pai. Agora é interessante, porque Jesus não chegou para os seus discípulos e diz assim: eu sou o Cristo. Ele pergunta o que é a opinião dele a seu respeito. Mas quando ele chega para conversar com a mulher samaritana, e aí ele revela sua vida íntima e os seus problemas morais, aquela mulher diz: eu tenho visto que o Senhor é profeta. E vocês judeus dizem que deve se adorar em Jerusalém. E nós dizemos que devemos adorar aqui. E aonde é que é o lugar da adoração? E Jesus vai e diz assim: a hora é em que nem se em Jerusalém e nem em Samaria se adorarão. Se adorará o Pai em espírito e em verdade. E a mulher: é bem verdade, Senhor, porque temos ouvido falar sobre o Messias chamado Cristo, e quando Ele vier, Ele vai nos ensinar todas essas coisas. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz: eu sou o Cristo. Aquela mulher, irmãos, não diz mais nada, ela solta o cântaro, deixa o que está fazendo e corre para a cidade. Enquanto isso está acontecendo, os discípulos estão observando e olhando. E Jesus, e eles começam a comentar: mas ele está conversando com a mulher. Mas também não tiveram coragem de questioná-lo. E então, percebendo que Jesus não foi ao encontro deles atrás de comida, eles dizem: mestre, vamos comer. Aí Jesus vai e responde no versículo 32: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis.
Verdade, quando o nosso pastor nos fez o convite, né, para trazer a palavra nessa noite, eu ficava com muita vontade para falar de Natal. Mas Deus, irmãos, estava falando no meu coração e foi confirmado até através de louvores e até a própria palavra que o pastor falou nessa noite sobre propósitos. É que nós não podemos sair desse ano e entrar em um novo ano sem nenhum propósito. E eu sei que o final do ano, irmãos, é o ano dos propósitos, é o ano de planejamento. As pessoas terminam o ano olhando o que não concluiu e já projetando o que vai fazer no próximo ano. Mas olha que interessante, Deus tem falado conosco que é necessário nós atentarmos para o que Ele quer fazer. E eu e você temos que estar inseridos neste propósito. Eu sei que a gente tem sonhos e objetivos pessoais. A Bíblia também não está mandando anulá-los. Mas que isso não pode ser a prioridade. Isso não pode estar no topo. Porque na minha caminhada, queridos, eu conheci tantos jovens pregadores com tantos talentos, que eu os via pregar e ensinar, e eu sentado ouvindo dizia: Senhor, eu quero um dia pregar e ensinar como estes jovens. E se desviaram dos propósitos de Deus para realizar os seus propósitos. São pessoas profissionalmente muito bem-sucedidas, ganham muito bem, têm muitos bens, mas não cumpriram o seu chamado diante de Deus. Se fosse dar um tema, um título para o ano de 2023, eu daria o título: o ano de se priorizar os propósitos de Deus. Por quê? Porque se você não percebeu, querido, eu e você, nós recebemos uma oportunidade. Nós poderíamos ter sucumbido nessa pandemia. Nós poderíamos ter partido para a eternidade. Nada que fosse mal. Se bem para mim seria uma bênção. Estar com Cristo é melhor do que estarmos aqui inseridos nesse mundo tão mal, perverso e cruel. Mas se o Senhor não nos levou e permitiu-nos viver, não é para mim viver os meus propósitos somente. Não é para me atender só aos meus caprichos pessoais. Deus, Ele quer abrir os nossos olhos para entrarmos no próximo ano com um propósito maior. E esse propósito maior está inserido no capítulo 4, queridos, de João. Nós precisamos despertarmos que Deus nos escolheu para sermos a cura dessa nação. Porque, queridos, quem sara uma nação é a palavra, é o evangelho, é a transformação de vida. Eu já ouvi de empresários, de pessoas até com pouca fé. Alguns criticam, mas outros dizem assim: rapaz, graças a Deus que ainda tem as igrejas dos crentes. E a maioria das vezes eu pergunto por quê? Porque você já imagine aí, com os crentes que estão aí na rua tentando ressocializar essas pessoas, está desse jeito, imagine se não estivesse. Jesus, no versículo 32, irmãos, está nos dando uma lição extraordinária. Que lição? Olha o que é que ele diz: eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Qual é a lição? É de que a vontade do Pai, a vontade de Deus alimentava Jesus. O que é que está alimentando a tua vida? São os teus sonhos, os teus objetivos, os teus propósitos, as tuas metas? Ou é a vontade de Deus? O que é que está motivando você a acordar todos os dias, a trabalhar intensamente? São meramente os teus propósitos pessoais ou é a vontade de Deus?
Jesus demonstra aos seus discípulos que o que alimentava não era aquele pão que estava sendo convidado a comer. O que o alimentava era fazer a vontade do Pai. Paulo descreve em Romanos no capítulo 12 que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Queridos, eu compreendo nessa noite, eu compreendi da parte de Deus através dessa mensagem, que Ele espera que eu e você sejamos alimentados pela vontade de Deus. E se eu e você formos alimentados pela vontade de Deus, sabe o que é que vai acontecer? Eu e você, nós não vamos perder oportunidades. Tem um ano chegando aí, irmãos, nós estamos aqui, quando eu digo nós aqui, a diretoria, atribulado, porque tem muita coisa para fazer. Nosso pastor atribulado tem muita coisa para fazer. Falta gente para trabalhar. Porque nós estamos se desviando do nosso propósito. Se você me encontra alguns anos atrás, queridos, antes dessa revelação, alguém me perguntaria qual é o teu maior desejo? Ser um pregador itinerante. Para estar aí em outros países, em outros estados, pregando em congresso, que não tem tempo nem de se congregar, nem de cuidar da família. Talvez enriquecesse às custas das ofertas dos irmãos. Mas aí quando Deus nos chama através dessa visão, por isso que eu compartilhei esse segredo com vocês, esse sonho com os senhores e as senhoras, para justamente porque através daquilo a minha mente se abriu, que Deus ele tem algo maior para mim, e esse algo maior não diz respeito ao que eu quero, ao que deseja, mas o que Ele quer e o que Ele quer fazer. Porque a grandeza da obra, meu querido, não é o fato de eu fazê-la, é porque a obra é tremenda. É glorioso servir ao Senhor, é prazeroso trabalhar, evangelizar, levantar um caído, dar uma palavra de ânimo ao desanimado, dar uma cesta básica a quem está faminto, ir para debaixo de uma ponte, abraçar um sujo, um mendigo e dizer: Jesus te ama. O que é que está alimentando a sua vida? Será que é a vontade de Deus? Jesus nos ensina no versículo ainda 32 dizendo, através de que eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis, que Jesus considerava a vontade de Deus uma tarefa agradável e prazerosa. Por que eu chego a essa conclusão, queridos? Eu não sei se eu já falei isso para os irmãos, mas poucas coisas nessa terra me dão prazer. Minha esposa sabe disso. Poucas coisas me dão prazer. E uma dessas poucas coisas que me dão prazer nesta terra é comer. Tu quer ver o Soares sair de uma tribulação alegre? Me chama para comer. Irmãos, diante de Deus, quando eu tenho um dia mal no trabalho, a primeira vontade que me dá quando eu sair do trabalho é ir para uma lanchonete, para um restaurante. Na maioria das vezes tentado ir para onde? Para um rodízio e comer carne, mais comer. Picanha, maminha, alcatra, o que vier. Com a Coca-Cola. Uma vez na pandemia eu estava todo tribulado, e eu para tentar descarregar e para não chegar em casa tribulado, eu peguei o carro, fui até a entrada do Iguape para comer o espetinho. Eu passei uma vez lá para fazer um trabalho lá no Iguape, que era um trabalho da igreja, parei para comer esse espetinho, pensa no espetinho bom. Aí eu fui lá só para comer um ou não, acho que eu comi uns 2 ou uns 3 com a Coca-Cola gelada, que eu estou me entregando dela. Porque me dá prazer. Aonde que eu quero chegar, querido? Jesus está dizendo assim: o que me dá prazer não é comer picanha.
O que me dá prazer não é beber ou comer um bom alimento. O que me dá prazer é fazer a vontade do Pai. Discípulos, o que me dá prazer é fazer a obra de Deus. Para Jesus, ele considerava e considera a vontade do Pai, a vontade de Deus, uma tarefa agradável e prazerosa. Irmãos, como nós estamos perdendo o prazer de fazer a obra de Deus. 20 anos atrás, 24 anos atrás, quando Jesus me recebeu, quando eu criei no Senhor Jesus Cristo, era impressionante como a gente ficava incomodado quando não se tinha trabalho na igreja. Quando não tinha culto na igreja, não tinha trabalho de oração, não tinha evangelismo nem culto campal. Cerca de 10 rapazes, nós ficávamos incomodados. Aí o que a gente fazia? Irmão Domingo, basta se reunir na tua casa. Irmão Domingo era um irmão que tinha construído uma casa, morava só. Aí íamos uns 10 jovens para a casa do irmão Domingo. E aí o irmão Domingo era inteligente, fazia um lanche para a gente comer. Mas era inteligente, nós novo convertidos, ele mais maduro na fé. Nós primeiro vamos se alimentar de Deus, depois a gente se come. E aí a gente cantava os hinos da harpa cristã. Depois um dos jovens lia a palavra, explicava. E foi assim que a gente foi aprendendo a evangelizar, a pregar. Eu lembro uma vez que depois que a gente comeu da Bíblia, da oração, dos louvores da harpa, depois de lanchar, aí o irmão Domingo disse: agora nós vamos para a Praça do Santo Antônio pregar o evangelho. Aí chegávamos na praça, e um pregando aqui, outro evangelizando. Ardia no nosso coração, era prazeroso, era prazeroso, era prazeroso, era prazeroso, era prazeroso, era prazeroso. Saí do trabalho morto de cansado. Mas naquele dia tinha culto campal lá na Pedra. A gente ia a pé do Santo Antônio para lá, onde hoje nós temos uma igreja, da nossa igreja. E aí eu disse: eu vou cuidar para cedo, para levar as cadeiras e o som, mais o Fábio. Cheguei em casa, corri, tomei banho, fui lá para a igreja. Deu 6h30, ninguém, nem um pé de crente. Deu 6h40, ninguém. Eu disse: Jesus, eu vou levar essas cadeiras e esse som sozinho. Aí tinha um carrinho de mão lá, enchi de cadeira, umas 15 cadeiras, mais uma caixa amplificada, mais microfone, gambiarra que a gente bota as lâmpadas para iluminar. Peguei essa caixa e ia sozinho para pé da PR. Passei a BR, eu disse: Senhor, para a forma mais rápida de chegar lá é ir para aquele beco do Mariano, ele não tem luz, tu me dá livramento, Senhor. Aí lá vem eu, no meio do escuro, numa vareda, meus irmãos. Vem 2 focos de moto. Aí eu comecei a orar: Jesus, dá livramento. Porque o carro é da igreja, as cadeiras da igreja, o som é da igreja. Tu sabes, a responsabilidade é os bens da igreja. Aí para as 2 motos do meu lado, eu já estava com as pernas tremendo, pensando que era um assalto. Aí um homem diz assim: tu vai para onde, irmão? Rapaz, eu estou indo para o culto. Era 2 policiais. Tu é doido de andar por aqui, isso aqui é perigoso. Eu disse: eu sei, mas é porque está quase na hora do culto, eu tenho que chegar lá ligeiro. Pois vai em paz. Cheguei lá, irmãos, montei as luzes, botei a cadeira e tudo, molhado de suor, e sentei para esperar o culto começar. Eu não ia dirigir o culto e eu também não ia pregar. Mas é porque ardia, me dava prazer arrumar as cadeiras e levar a caixa de som e botar um microsystem para tocar os hinos e ficar convidando: ei, você, venha para o culto hoje, Deus vai falar contigo. Até que o dirigente chegou e disse: homem, tu é doido, tu veio sozinho nesse caminho. E os irmãos: troca aqui uma blusa, pega uma blusa, porque não estava tão molhado, irmãos, que disse: não, tá bom, irmão, começa o culto aí. Aí hoje, irmãos, a gente, para uma viagem no interior, tem uma dificuldade de encontrar pessoas para ir. No carro, ar-condicionado, vai e volta, ainda tem refeição lá. Quais os propósitos que está dominando os nossos corações? Jesus considerava a vontade de Deus uma tarefa agradável, prazerosa. E olha que tarefa Jesus executou em nosso lugar. Ainda que a cruz foi dolorosa para Cristo, Ele sentiu prazer em fazê-la, porque era a vontade do Pai.
Ainda que foi sacrifício, ele sentia prazer porque era a vontade do Pai. Então, em nome de Jesus, no próximo ano, não abra a sua boca para murmurar da obra, dos trabalhos, das atividades que você vai. Sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando para o crescimento e desenvolvimento do reino de Deus. Isso tem que alimentar a nossa alma, isso tem que nos dar prazer. Caso contrário, queridos, nós não compreendemos ainda o reino de Deus. E para encerrar, eu quero concluir dizendo o que diz o versículo 34, quando Jesus termina dizendo: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Repita comigo: e completar a sua obra. Jesus saciava-se com a realização da obra de Deus. Jesus nunca se saciou-se em ter constituído algum bem nessa terra. Não que isso seja pecado, entenda, irmãos, eu não estou dizendo que você vai ficar preguiçoso, relaxado. Eu trabalho, eu tenho meu emprego também, tenho um sonho, tenho objetivos. Agora, isso não estão acima dos propósitos de Deus. Nós temos que entender que tudo aquilo que o Senhor está entregando a mim e a você é para um propósito maior. Inúmeras vezes já tenho orado ao Senhor: Deus, qual é o propósito do Senhor, irmãos? Porque eu passei um tempo sem trabalhar, vivendo só para a obra, e eu não queria voltar a trabalhar, com medo justamente de estar saindo do propósito de Deus. E eu sei que a empresa que hoje eu estou lá trabalhando tem um propósito de Deus, e eu sei que esse propósito vai ser realizado, e talvez seja para salvar os diretores daquela empresa que querem tanto Deus, mas estão buscando no lugar errado. E eu creio que deve ser isso, porque Deus está fazendo algo naquela empresa, irmão. Hoje, cada contratação é crente entrando, é crente entrando, é crente entrando, é crente entrando. As coisas estão mudando lá. Então Deus tem um propósito grande naquele lugar. Eu compreendo que aonde um crente está, é o propósito de Deus que está ali para ser executado. E este ano nós temos que cumprir esse propósito. Nós temos que entrar em 2023 convicto desse propósito, de nós ganharmos vida, de trabalhar com mais zelo, com mais dedicação. Se é para portaria, seja um porteiro zeloso. Eu digo, irmãos, que fazer tarefa que as pessoas não veem, não aplaudem, é mais glorioso do que estar com esse microfone pregando. Daí termina uma mensagem, alguém bate no ombro: que mensagem maravilhosa, que coisa maravilhosa. E pode sim, vai descer e entrar no nosso coração e a gente perder a bênção, porque já recebemos o galardão aqui. Mas quem faz as obras e ninguém aplaude, só recebe o louvor de Deus. Deus quer que você ganhe alma, que eu ganhe alma, que nós somos uma igreja ganhadora de alma, que a gente esteja disposto ao meio-dia ficar no poço de Jacó para alcançar uma vida, e aquela vida, uma vez convertida, vai se tornar uma missionária da cidade de Samaria, para ganhar dezenas e dezenas e dezenas e dezenas. Deus tem propósito na vida de vocês, nas nossas vidas, nas vidas dos senhores, na vida dos senhores, na vida da igreja. Deus tem algo maior, e Ele quer que compreendamos que o que tem que saciar a minha alma, o meu espírito, não é as coisas desta vida, não é os bens dessa vida. Se nós recebemos, é para investir no reino, é para cuidar da nossa família, mas o propósito maior é atender à vontade de Deus. Nós precisamos deste alimento para sobrevivermos. Talvez tem projetos que estão aí arquivados no teu coração. Traz esses projetos. Talvez faz anos que tem ideias borbulhando dentro da tua alma para investir no reino, e você traz para cá, traz para o líder do teu departamento, apresenta, porque nós somos um corpo, e um corpo trabalha juntos. Um corpo trabalha em comunhão. Nós precisamos entrar, irmãos, nessa visão. É isso que Cristo quer de mim e de você. Um propósito, mas os propósitos do reino de Deus. Mas não faça como um irmão lá do interior, que começou a orar a Deus: Senhor, me dá uma Kombi. É real isso aqui. Foi o pastor dele que contou a nós.
Deus nos dá uma Kombi, me dá uma Kombi, para me trabalhar e fazer a tua obra. Eu vou levar os irmãos para o culto, ir para o culto campal, fazer isso, fazer aquilo. E Deus dá, não é porque se engana com as palavras ou as orações sem propósito, não. Ele dá para a pessoa própria enxergar que ele está errado, equivocado. Deus concede a Kombi. Ele agrega a prefeitura e não tem mais tempo para a obra. E quando a igreja estava precisando da Kombi, o que é que ele dizer? Pastor, eu faço frete bem baratinho para vocês. O que foi que aconteceu? Perdeu a Kombi. Perdeu o contrato. Nossa vida tem que atender o propósito de Deus. Deus quer te usar para ganhar almas. Deus quer te usar para levantar caídos. Deus quer te usar para levantar, para restaurar feridas, para colocar azeite sobre aqueles que estão precisando de cura. Deus quer te levantar com graça, com autoridade, com ousadia. O que Ele está te entregando é para ser usado em favor do reino, em favor da vontade dEle. Então vamos entrar nesse ano com propósito. Esses 12 cultos, irmãos, é o momento de nós estarmos 12 dias aqui de joelho, para Deus realizar, para Deus nos revelar com maior clareza os seus propósitos, porque eu compreendo que Deus quer nos usar. A Messejana precisa ser impactada com a pregação do Evangelho do Senhor. A Messejana precisa de uma igreja avivada, de uma igreja fervorosa, de uma igreja evangelista, de uma igreja missionária. A igreja precisa se levantar. Temos que deixar de ser religiosos e vivemos como filhos de Deus, se saciando em fazer a sua vontade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.